Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? É claro que sim. Isso é óbvio. Isso seria, né? É a missão deles. É a função principal. Então, como não fazer isso? Como não ser assim? Daí continua o versículo 13. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Ou seja, esses pastores maus aqui, esses pastores infiéis, eles estão fazendo maldade, né? Eles estão explorando as ovelhas. Eles estão não agindo como pastores de fato. E aí continua. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Então, a gente vê aqui, meus irmãos, que esses pastores, né, eles realmente não estão cumprindo o seu papel. Eles não estão cuidando das ovelhas, não estão apacentando as ovelhas, não estão cuidando das ovelhas fracas, não estão curando as doentes. Esses são os pastores que Deus está falando aqui. Eles estão dominando essas ovelhas, né? Com força, com tirania. Versículo 5. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Estas ovelhas aqui, elas estão desgarradas. Estas ovelhas estão perdidas. 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. É como Jesus disse, né? De fato, essas ovelhas são ovelhas sem pastor. Elas estão perdidas e desgarradas. Muito bem, nós seguimos então com o versículo 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Um texto forte, né? De advertência aí, de admoestação aos falsos pastores, né? Vamos dizer assim, aos pastores infiéis, aos pastores que não estão cumprindo o seu papel, a sua tarefa, não estão executando a sua tarefa, não estão cuidando, não estão protegendo as ovelhas, não estão ensinando as ovelhas, mas estão permitindo que elas sejam desgarradas e perdidas. Muitas ovelhas estão hoje também desgarradas e perdidas, meus amigos. Muitas ovelhas estão necessitando de um pastor. Muitas ovelhas estão necessitando do pastor Jesus. Inclusive, se nós lermos também aqui o último versículo, a primeira parte do último versículo do maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, né? Nós vamos ver uma menção aqui
a ovelha perdida. Diz assim: ando errante como ovelha perdida. Muitas vezes nós podemos estar perdidos. Muitas vezes nós podemos cair errantes. Que Deus nos procure. E de fato nós nascemos como ovelhas errantes. Nós nascemos como inimigos de Deus até. Nós precisamos ser resgatados. Precisamos ser salvos por Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o nosso bom pastor. Então, inclusive, nós temos aqui agora, na sequência do nosso texto, Jesus sendo apresentado aqui no final dessa segunda parte do texto. E antes disso, o próprio Deus se colocando aqui como aquele que vai ser o pastor por excelência. Aquele que vai de fato ser o pastor. Aquele que vai cuidar do rebanho. Aquele que vai pastorear as ovelhas. Inclusive o texto que nós lemos há pouco, né? Ele traz essa mensagem aí contra esses pastores. E esse texto que eu joguei lá na imagem, né? Da nossa live. Eis que estou contra os pastores. Sim, contra os pastores. Mas que pastores? Não todos os pastores, mas os pastores maus, né? Os pastores infiéis. E diante desses pastores serem infiéis, serem maus, inclusive hoje, aí o próprio Deus então se coloca como pastor, como aquele que vai ao encontro das suas ovelhas.